Bem-Aja News. Espaço Notícias. Spotlight. Short News aqui no Bem-Aja. Portugal, o presidente português ofereceu um jantar aos jornalistas internacionais, os jornalistas estrangeiros que foram em Portugal para cobrirem esta manifestação. E ali ele fez uma declaração muito importante, do qual em Angola não existe um grande hábito. Eu quero também ouvir a opinião de José Gama, e vocês também ali no chat, por favor, deem as vossas opiniões, escrevam as vossas opiniões em função a esta matéria que vamos ver agora, e depois vamos entrar no assunto do 25 de abril de 1974. Deixa eu tratar de um outro assunto. Assume total responsabilidade pelos erros do passado e que esses crimes, incluindo massacres coloniais, tiveram custos, e disse que Portugal tem que pagar esses custos. Ele também, nesse encontro com jornalistas, disse que há ações que não foram punidas e responsáveis que não foram presos, que há bens que foram saqueados e que não foram devolvidos, e que Portugal vai ver como fazer para reparar tudo isso. O presidente português já tinha falado que era necessário que Portugal pedisse desculpa pela colonização e também pelos anos de escravidão, mas nunca tinha falado de uma forma tão ampla e tão detalhada, e citando que é necessário fazer esse tipo de reparação. E ele disse que reconhecer o passado e assumir a responsabilidade pelos erros passados é mais importante do que pedir desculpas, e disse que pedir desculpas é a parte fácil, então dando sinais de que, de fato, ele vai endereçar essa questão e tentar ver formas de fazer algum tipo de reparação. Para trazer alguns dados históricos, Yuri, pelo menos durante mais de 4 séculos, 12 milhões e meio de africanos foram raptados e transferidos à força pelo Oceano Atlântico, principalmente para o Brasil e para outros países. O Brasil representou metade desses africanos que foram transferidos à força. Pelo menos 6 milhões de africanos que foram escravizados foram direcionados ao Brasil, e Portugal é responsável por esses 6 milhões de africanos que foram escravizados, muitos deles, então, como eu disse, que foram destinados ao Brasil. Também Portugal foi responsável por colonizar países como Angola, Moçambique, além do Brasil, Cabo Verde e Timor-Leste, e além disso partes da Índia, e o presidente então fez referência à reparação e pedidos de desculpas também a esses países. Só para finalizar, Yuri, esse tipo de pedido de desculpa, de reparação histórica, é algo que vem se tornando mais comum. Países como Holanda, Alemanha e Bélgica já se manifestaram sobre isso, e também a gente lembra, no ano passado até, a gente chegou a participar daquela cúpula da União Europeia e da CELAC, dos países latinos e caribenhos, e durante essa cúpula também a União Europeia fez menção ao período de escravidão, falou que foi um período terrível da história e que havia uma dívida histórica por causa desse período. Inclusive citou um plano da CARICOM, da comunidade desses países caribenhos, que pede inclusive ações para reparação histórica, mas na ocasião foi só citado esse plano com 10 pontos, não existe ainda algo na prática funcionando em relação a isso, e esse é o grande problema. Esses países falam sobre a necessidade de reparação, mas ainda não têm ações práticas. Volto com você, Yuri. Essa é a grande questão, como colocar em prática esse reconhecimento que não deixa de ter valor, mas é preciso pensar nos outros valores também. José Gama, portanto, vimos aqui este assunto. O que é que tens a dizer? Bom, Portugal colonizou vários países, tanto em África como na América, na Ásia. Era um período que as grandes potências europeias estavam na luta pela sobrevivência, e para os reinos poderem sobreviver, a solução foi a exploração além fronteira, explorar linhas marítimas para outros continentes, a fim de haver exploração para sustentar os seus reinos. E Portugal esteve em Angola, Guiné, Cabo Verde, São Tomé, no Brasil, lá nas Américas, esteve no Macau, uma parte da Índia,
Angola, e passou também por alguns países como Gabão, passou também pela Guiné Equatorial também, e por onde passou deixou sempre algumas marcas, mas foram nas nossas antigas colônias, nos nossos países atuais, que Portugal marcou com a sua presença, impôs uma língua que até hoje usamos para falar. E a colonização é considerada como um ato que foi meio que violento, porque destruturou famílias africanas, haviam lares que tínhamos nos nossos territórios e que tiravam uma das partes dos cônjuges, do marido ou da mulher, e mandavam para as plantações nas Américas. Destruíram famílias, destruíram reinos que tínhamos. Nós, quando os portugueses chegaram, estávamos subdivididos em algumas províncias, em algumas regiões, Matambas e etc. Tínhamos os nossos próprios reinos e Portugal desfigurou isso tudo. Cometeu aqui crimes territoriais, matou também, entrou em guerra contra os nossos povos e durante Portugal, desde que alcançou a independência, também ao período de liberdade, os seus presidentes têm, de facto, também manifestado e comentando, reconhecendo, por sua vez, alguns erros e excessos. Mário Soares fez isso, Cavaco Silva fez, e os outros também, alguns outros também fizeram. E o Marcelo, já houve uma viagem feita ao Brasil, que reconheceu também alguns erros, e como ele disse, mais do que pedir desculpas, reconhecer os erros. E por mais que se reconheça os erros, nada vai voltar para trás, não vão trazer os nossos reinos, não vão trazer mais para aqui os nossos concidadãos que foram levados para as Américas, para as plantações no Brasil, não vão mais trazer as nossas línguas de volta. Hoje já falamos o português, já vai ser E está difícil abandonar o português. E está difícil, já não vai se voltar para trás. Portanto, já não há aqui erros a reparar. Embora um ou outro que Portugal pode fazer e que já se tem levantado a questão é contribuir, dar-nos cópia de alguns registros que eles tiveram, que retiraram dos nossos países, que eles têm nos seus arquivos da antiga PIDE, hoje na Torre do Tombo, arquivos sobre os nossos reinos, os registros daquilo que eles encontraram no país. No caso do Brasil, havia muito ouro no Brasil que foi transferido depois para alimentar a monarquia em Portugal. Podem negociar e devolver uma parte. Portugal, se calhar, devolver ou pagar, ver uma fórmula adequada e que seja também recíproca para as duas partes. No nosso caso em concreto, o que nós precisamos mais é informação, porque foram os portugueses que entraram em contato com os nossos reis, com os nossos sobas, e precisamos de facto conhecê-los, reis que foram, ou entidades na altura angolanas, que foram mortas pelos portugueses, onde é que foram enterradas, dar-nos toda a informação possível para nós termos conhecimento daquilo que é e foi a história dos nossos antepassados. É isso que Portugal pode fazer. Pedir desculpas não vai alterar nada. Então, o bem que eles podem nos fazer é este aqui citado. Portanto, é um bom passo que o presidente de Portugal está a abrir. Podemos, doravante, criar grupos também, ou também uma outra forma que se quer reparar é aqueles angolanos que trabalharam em Portugal ou na era colonial e se quiserem que eram portugueses e se quiserem voltar a ter
a ser portugueses ou residentes em Portugal, Portugal poderia dar essa abertura. Se quiserem se beneficiar dos serviços de saúde em Portugal, no mesmo pé de igualdade com os portugueses, também poderiam ter essa facilidade. O mais velho que está em Angola, que trabalhou até 75 para o Estado português, então ele, e esse mesmo Estado que hoje ergueu as infraestruturas portuguesas, então esse angolano pode se beneficiar também dessas estruturas, destas políticas portuguesas, indo para lá e ser tratado no mesmo pé de igualdade que um português e gozar também dos mesmos benefícios. Pode fazer isso, sobretudo estes angolanos, e se calhar também, quem sabe, os filhos e netos. É uma questão de se negociar, mesmo que eles não queiram ser nacionais, mas terem pelo menos um regime, um estatuto especial que os possa a colocá-los numa situação de estarem habilitados para se beneficiarem dos serviços sociais de Portugal e também, quem sabe, para o resto da Europa. Podem ter também a facilidade de terem vistos para Portugal, se calhar de 6 meses ou de mais tempo, criar assim uma certa política de mobilidade semelhante àquela que se discutiu na última cimeira da CPLP e que deu lugar aos chamados vistos da CPLP. É uma questão de nós aprimorarmos estas políticas e os seus respectivos privilégios para os angolanos, guineenses, todos aqueles que serviram o Estado português colonial.